26 de novembro de 2025. A mente. O eco do vazio. A busca sem fim por algo que já está dentro. Imagine a cena. Uma Ferrari cintilante sob o sol. Uma praia paradisíaca de águas translúcidas. Uma casa tão perfeita que parece ter saído de um filme. Vistos de longe, esses elementos parecem conter a promessa de uma felicidade definitiva. Como se, ao tocar esses sonhos, algo dentro de nós finalmente fosse se aquietar. Mas assim como acontece com qualquer objeto brilhante, o encanto inevitavelmente se desgasta. A paisagem que antes parecia mágica passa a ser só mais um cenário. A Ferrari, antes símbolo de vitória, se transforma em apenas mais um veículo estacionado. A casa dos sonhos, com o tempo, se encaixa na rotina como qualquer outra. E quando o cotidiano retorna também aquela velha inquietação que sempre esteve ali, apenas silenciosa, aguardando. Se olharmos com sinceridade, veremos que muitas das metas que hoje consideramos comuns já foram nossos maiores desejos. Lutamos, conquistamos, comemoramos, e ainda assim a euforia não se sustentou. Isso revela uma verdade desconfortável. Tudo aquilo que é externo tem prazo de validade emocional. O brilho das conquistas se apaga porque nada externo consegue preencher aquilo que é inerentemente interno. A satisfação vinda de fora sempre exige reposição, sempre um novo estímulo, uma nova emoção, um novo objeto. E assim entramos numa dinâmica que, vista do alto, lembra uma grande multidão avançando em direção ao horizonte, como numa cena de documentário sobre comportamento humano. Uma corrida que não tem linha de chegada. Corremos atrás da próxima experiência, do próximo marco, do próximo quando isso acontecer. Aí sim. E a corrida pelo depois da compra, depois da promoção, depois do elogio, depois da validação. E quando finalmente alcançamos aquilo que parecia ser o ápice, somos invadidos por um silêncio estranho, quase incômodo, um vazio que sussurra. Não era isso. Esse ciclo cria uma pergunta inevitável. Se aquilo que buscamos não nos mantém satisfeitos, o que realmente nos move? Será mesmo a falta? Será que precisamos estar insatisfeitos para continuar avançando? Ou existe uma força muito mais poderosa e muito menos explorada, capaz de nos guiar sem exigir que vivamos em constante sensação de incompletude? A ideia de que é a carência que impulsiona o progresso é uma ilusão que aceitamos sem questionar. Ninguém, em sua essência, deseja viver por um fio, movido por buracos internos. Se pudéssemos escolher, preferiríamos caminhar embalados pela empolgação genuína, pelo prazer de criar algo significativo, pela alegria de fazer aquilo que ressoa com o que somos. E é exatamente aqui que surge a virada. O que realmente nos move não é a falta, mas o entusiasmo. Quando agimos a partir de um lugar interno que está pleno, conectado e desperto, tudo muda. As ações se tornam mais leves. A criatividade flui como um rio sem obstáculos. O futuro deixa de ser uma promessa e se transforma em consequência natural de um presente vívido com a verdade. Nesse estado, não buscamos aprovação, não perseguimos aplausos, não dependemos de conquistas externas. Criamos porque transbordamos. Avançamos porque faz sentido. A vida, antes uma busca ansiosa, se torna expressão. No fundo, todos compartilhamos um mesmo desejo simples e profundo. Sermos nós mesmos por inteiro. Viver sem máscaras, sem personagens, sem precisar provar valor para alguém. Porém, confundimos esse desejo com a necessidade de ter, acumular, mostrar. Passamos a acreditar que nossa identidade depende do que possuímos. Mas a realidade é exatamente o oposto. Somos antes de ter. E é justamente porque já somos que nenhum objeto externo pode completar o que já é completo em sua essência. Quando finalmente reconhecemos quem somos, não aquilo que pensamos, não as histórias que contamos, não as imagens que mostramos, mas a presença viva por trás de tudo, algo se reorganiza internamente. O vazio perde a força, o barulho mental se suaviza, um sentimento silencioso de suficiência surge. É como voltar para casa depois de anos vagando sem mapa. Nada externo mudou, mas tudo dentro se realinha. A insatisfação, entendida corretamente, não é um aviso de que falta algo no mundo lá fora.
Ela aponta para algo mais íntimo, a desconexão com a nossa própria essência. Enquanto acreditamos que a felicidade está alojada no futuro ou em objetos externos, estaremos sempre correndo atrás de miragens. Imagens belas que desaparecem quando nos aproximamos, mas existe uma alternativa real. Quando escolhemos viver movido pelo entusiasmo, quando decidimos agir a partir da presença, quando reconhecemos que nosso valor não depende de conquistas, a vida muda de textura. Deixa de ser perseguição e se torna expressão. A verdadeira satisfação não é um troféu reservado ao fim da jornada. Ela é um estado interno que nasce quando paramos de procurar fora aquilo que sempre existiu dentro. E no ritmo calmo de um documentário que revela verdades profundas, chegamos à compreensão final. A felicidade só pode ser vivida no agora. O resto, por mais tentador que pareça, é apenas miragem projetada pelos olhos de quem ainda não se viu por inteiro. A sensação de que falta algo, essa inquietação que acompanha a humanidade há séculos, não surge por acaso. Ela nasce quando nos afastamos da verdade mais simples e fundamental, a de quem realmente somos. Quando nos perdemos em interpretações distorcidas sobre a vida, começamos a procurar realização em lugares que jamais poderão alcançá-la. Não é a ausência de posses, sucesso ou conforto que nos adoece por dentro, mas sim a ansiedade que aperta o peito, a ganância que nunca se sacia, o medo que paralisa. Todos eles sinais claros de uma ruptura interna, de uma desconexão com o nosso próprio centro. Mesmo a ambição, quando não guiada pela consciência, transforma-se em um impulso faminto. Ela promete crescimento, mas cobra caro, exige movimento contínuo, nunca permite repouso. É como correr em direção a um horizonte que recua cada vez que damos um passo. Quanto mais avançamos, mais distante ele parece. E assim, sem perceber, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias exigências. O conforto material tem sua importância, é verdade. Ele facilita a vida, suaviza caminhos, mas o equívoco está em acreditar que ele pode nos completar. Porque as experiências que realmente sustentam a nossa existência, a paz que acalma, a alegria que contagia, o entusiasmo que desperta, o sentido que orienta, não vêm de algo que conquistamos lá fora. Elas emergem quando retornamos ao que sempre fomos, quando nos reconectamos com a parte silenciosa, profunda e verdadeira que existe dentro de nós. E é aqui que começa a virada. Não estamos encerrando uma narrativa, estamos abrindo um novo campo de percepção. Você não está chegando ao fim de um vídeo, mas atravessando um portal para uma nova forma de enxergar sua própria vida. A tranquilidade e a plenitude que você tanto buscou nunca estiveram escondidas em lugares diferentes. Elas sempre estiveram aí, em silêncio, esperando que as velhas ilusões se desfizessem para permitir que você as reconhecesse. Quando você se reencontra, o ciclo de insatisfação se desfaz. O vazio perde força, não porque algo externo finalmente se encaixa, mas porque você retorna ao seu estado natural de inteireza. É nesse ponto que o presente deixa de ser um intervalo entre expectativas e se transforma em casa, um espaço onde é possível respirar, existir, pertencer. Viver assim não significa fugir do mundo, mas habitá-lo de forma diferente, com clareza nos olhos, leveza na alma e um coração afinado ao que é verdadeiro. Você carrega muito mais do que imagina, e esse mais não precisa ser alcançado, conquistado ou perseguido. Ele apenas precisa ser lembrado. O caminho para onde você realmente deseja chegar começa exatamente onde você está, no retorno a si mesmo.